Olá, podcasters! Sejam bem-vindos ao episódio 13 do podcast Empreende Verde, o único podcast do Brasil focado em apresentar bastidores de negócios sustentáveis brasileiros, com toda a sua dificuldade e com toda a sua oportunidade. Por estar sentada na cadeira de quem fala com donos de negócios sustentáveis todos os dias da minha vida, desde o ano de 2012, eu posso dizer uma coisa: são as mais diversas profissões que surgem por aqui. Quando está surgindo um negócio sustentável novo, são dois caminhos principais que eu observo. No caminho 1, nós temos pessoas novas e empolgadas com as 1000 possibilidades que ter o viés da sustentabilidade abre ao empreendedor. No caminho 2, eu vejo pessoas que já trilharam uma carreira anteriormente e que agora decidiram se dedicar a fazer algo completamente diferente do que faziam antes, mas com um compromisso sustentável. Ambos são promissores e estamos no momento em que os números mostram que o mercado sustentável está entre os que mais cresce tanto no Brasil como no mundo. Neste cenário, existem previsões que a quantidade de vendas feitas em brechós em breve vai ultrapassar o volume comercializado no mercado de fast fashion. Só no nicho dos brechós são muitas tribos envolvidas. Tem brechós de roupas de bebês, da galera que procura roupa country, tem brechó de marca de luxo, brechó só com roupa de couro e por aí vai. Atualmente, os brechós representam cifras de negociações bilionárias, sim, com um B, aqui no Brasil. Outro mercado que movimenta cifras bilionárias atualmente é o mercado vegano/vegetariano. Todos esses dados que eu trago são para você entender o quanto está forte o mercado de negócios sustentáveis. E ao mesmo tempo, tem muita iniciativa que você nunca viu no mercado. Tem artigos ayurvédicos sendo produzidos com matéria-prima brasileira, porque as propriedades medicinais são muito mais ativas. Tem bioplástico de laranja, de maracujá, de casca de abacaxi, de casca de mandioca sendo feitos por aí, mas mesmo assim, por ser uma oferta nova, a gente ainda não encontra em larga escala no mercado. Entende qual é o tipo de papel que esse podcast Empreende Verde quer fazer com você? Assim como a gente tem esses mercados, também existem as produções descentralizadas. Isso eu vejo muito nas ecobags, nas pessoas que fazem saboaria natural, em nichos distintos que têm habilidosos produtores locais. E assim também existem produções especializadas, em que aquele núcleo sustentável concentra muitos produtos de uma mesma linha e acaba melhorando a experiência do usuário. Esse último exemplo vai aparecer inclusive no episódio de hoje, pois os guris estão se especializando em diferentes tipos de meles. Sim, o plural de mel é meles. E de diferentes áreas do Brasil, o que pode vir a ser um diferencial para esse time. E focar no cliente que dá valor para esse tipo de oferta é o que faz uma ideia genial como a deles dar certo ou não. Você colocar isso na mão do cliente errado pode não surtir o mesmo efeito. Por isso, independente de vender diferentes terroirs de meles, de vender linhas de saboaria natural, de ter um brechó, lembre que o seu econegócio, para dar certo, precisa ter uma promessa clara. Sim, uma promessa clara e que desperte o desejo de compra do seu cliente. É isso, meus amigos. Infelizmente, muitas vezes não é muito claro para os ecoempreendedores. Digo isso porque se eu perguntar exatamente agora para você, meu querido ouvinte, que já tem ou que quer ter um negócio sustentável, qual é a grande promessa do que você oferece? Você saberia me responder? Eu vou ficar feliz por todos que puderam responder um sim. Mas mesmo não ouvindo as respostas, eu sei que muitas pessoas ficaram se perguntando, afinal, qual é a grande promessa do que eu vendo por aqui? Eu, Fabiola, por exemplo, quando eu criei o Método Sustente-se, que é um curso online para donos de negócios sustentáveis, que dos mais diversos nichos poderem estruturar os seus processos de vendas, eu defini que a grande promessa desse curso e dos demais produtos da minha órbita de ofertas
como a própria comunidade Empreende Verde, é ensinar a despertar o desejo de compra pelo que você vende. Não adianta você ter um ecoproduto incrível se você não consegue vender. E daí, deixa eu te dizer, muitas vezes as pessoas são tão apaixonadas na solução ambiental que seus produtos oferecem que acabam só mostrando as vantagens que o mundo tem quando você compra aquele produto. E esquece de mostrar as vantagens que o cliente tem ao comprar a sua oferta. Então, mesmo que você venda camiseta, mesmo que você venda uma placa solar, mesmo que você venda marmitas veganas, você deve identificar o ponto A do seu cliente. Onde ele está hoje em relação ao que você vende? O que ele sente falta quando ele compra o seu tipo de ecoproduto? Qual seria a grande conquista quando ele compra o seu ecoproduto? E através desse olhar, que é uma grande conquista para o seu cliente, você vai conseguir elaborar uma promessa que vai aumentar muito a sua taxa de conversão. Então, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fabiola Pesce e já segue esse perfil, porque aqui todos os dias eu trago muito conteúdo sobre como aumentar o desejo de compra pelo ecoproduto que você vende ou pelo ecoserviço que você vende. Nesse contexto que surgiu esse podcast, o podcast Empreende Verde, um lugar para aprofundar diferentes maneiras de pensar, prospectar e vender produtos sustentáveis. Eu quero te lembrar, inclusive, que o podcast Empreende Verde é gravado toda terça-feira às 19h19 via live no perfil do Instagram Empreende Verde e que este vídeo é convertido para áudio e fica disponível no Spotify. O foco desse podcast é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que atuam no Brasil. Quem sabe o próximo podcast pode ser sobre o seu econegócio. Eu vou sim torcer para que um dia você esteja aqui contando a história da sua ecomarca. Saiba que também o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde, junto com o YouTube Empreende Verde, com o blog Empreende Verde e o Instagram Empreende Verde, onde você tem contato com todos os personagens da rede Empreende Verde. O movimento Empreende Verde, além dessas ferramentas gratuitas, cheias de informação, para você também dar conta, nós temos 3 ferramentas que são pagas. Um é o curso online, que é o Método Sustente-se, que ensina 10 passos para você aprender a despertar o desejo pelo seu ecoproduto. O segundo é uma comunidade, o time Empreende Verde, onde você tem acesso ao meu acompanhamento, aulas extras, além do contato com dezenas de outros donos de negócios sustentáveis que estão trabalhando a mesma rede que você. Tendo todas as informações na cabeça, eu quero dizer que esse podcast é uma iniciativa da Oficina de Sustentabilidade, a Passárgada, uma realização da iniciativa Empreende Verde, apresentado por mim, por Fabiola Pesce, e que este é o primeiro episódio que nós estamos apresentando a pedido de uma ecomarca. Isso nos deixou muito lisonjadas, porque a gente adorou abrir as portas, adorou ter a oportunidade de conhecer e apresentar um pouco mais dessa iniciativa de Nova Petrópolis, que tem um Insta que se chama Experiências da Colônia. Então vamos conhecer os guris. Bem-vindo, Dimitri Robinson. Vou chamar os guris. Bem-vindos. Obrigado. Você falou baixinho? Ah, tá, não estava escutando. Quem é o Dimitri? Quem é o Robinson? Eu gosto. E aí, guris, animados? Claro, vamos lá. Então tá, eu pensei em a gente começar até para dar uma ancorada na galera pelo quadro que eu faço, que é o seu econegócio em 1 minuto. E daí ele funciona mais ou menos como um bate-volta, assim, eu faço a pergunta e depois a gente vai tentar editar num quadrinho de 1 minuto. Então, e também vai ser uma maneira de apresentar o negócio de vocês de uma maneira mais reduzida. Podemos fazer esse quadro agora? Então, vamos lá. Quando começou esse econegócio? Foi em 2021, quando a gente tinha a produção de cogumelos, né? A gente vendia o cogumelo in natura e surgiu a ideia de fazer a visitação de cogumelo na estufa, né? Da pessoa colher ele e levar para casa. Então começou assim, a gente teve um bom retorno com isso e então a gente teve a ideia
inteiro numa visitação. Mas tudo teve início no coletivo 2021. Você pode falar um pouquinho mais alto, às vezes, estou dando uma cortadinha. Então, Tá, querem vir mais pertinho, isso aí, vamos se ajeitando. Aí, repete, daí você teve a ideia, repete um pouquinho o finalzinho ali, porque para nós acho que ficou cortado, e depois eu até posso editar. quando a gente fez a visitação do pessoal colher dentro da estufa e levar o cogumelo para casa, ao invés da gente vender a bandeja pronta, daí a gente viu que era um negócio bom e quis transformar o sítio inteiro numa visitação de experiência da colônia mesmo, né? Uhum. Vocês são os dois de Nova Petrópolis. Eu sou paulista, sou de Nova, até daqui. Depois a gente vai trazer um pouquinho da história pessoal. Qual é o nome do seu econegócio? Da colônia. Fala de novo que cortou. Colônia. Por que no começo, quando você fala, corta um pouquinho, vocês percebem que corta ou não percebe que corta? Porque eu tô já pensando na edição. Então, quando eu terminar de falar, tu dá um segundinho e daí você fala, porque eu acho que talvez seja o nosso Insta. Tá, então repete experiências da colônia, porque não ficou. Colônia. Foi agora? Hã? Agora foi? O experiências corta inteiro, você percebeu agora? Não, pior que a gente não percebe. Então tenta de novo. Experiências da colônia. Qual o seu negócio em uma frase? Experiências da colônia também. Muito bom. Qual o problema que você está resolvendo com o seu econegócio hoje? Sabe que é uma pergunta, né? Eu até já vi pensando várias vezes nisso. Acontece que essa questão de resolução de problemas, eu vejo que é muito para quem trabalha no início de atividades, né? A gente já está de desejo. O nosso negócio gira em volta de uma solução, não? Então, as soluções que a gente traz, acredito que é uma solução educacional e cultural, né? Que o cliente, quando vem aqui, bagagem para casa, mas não é em torno disso que o nosso negócio gira, né? Tá, vamos aprimorar então esse aí, que eu tenho uma outra visão, daí eu já vou aproveitar, né, que vocês são jovens, a gente vai trocando, no sentido do seguinte, o que eu entendo? Eu entendo que você vai enxergar assim dessa maneira quando você não tem um público-alvo focado. Agora, vamos supor, você focou num público-alvo de pessoas que estão em depressão em grandes centros. E você acha, para essa pessoa, a experiência da colônia tem uma solução. Qual vai ser a solução? Ela trazer bem-estar, ela se resgatar. Então, aí, se você focar em famílias que têm crianças e focar num público-alvo, você tem uma outra solução, que é crianças entretidas, apresentar, né, talvez encantar as crianças, gerar memórias de família. Então, é muito comum a gente não identificar uma solução quando a gente não tem um cliente-alvo focado. Então, Ele é muito bom. É um caso que já aconteceu com a gente. Já teve cliente que curou depressão com a criação de abelhas sem ferrão, né? Então foi um exemplo que bateu bem certinho, assim. então, eu acho que explorar isso, e o que é, né, uma das coisas que eu falo muito aqui como mentora, o que é uma empresa quando ela diz tem, tenho 40 anos de mercado? É isso, já está percebendo qual é o cliente que ela mais beneficia, como que ela beneficia esse cliente, talvez ter uma linguagem que para vender o indicador tenha que atender muito mais a menina que limpa a casa do que propriamente a dona, de repente, sabe? Então, é ter essa sapiência e é passar por um fornecedor que parou de trabalhar, é encontrar cliente caloteiro no meio do caminho, é saber lidar com diferentes situações, né? Mas eu acho que, eu não sei, agora vamos fazer um pouquinho de jabá, afinal, esse curso aqui é todo só para divulgar esse movimento, né? Mas que nem eu acho que eu falei com o Dimitri, eu acho que foi assim, para assistir lá a aula que tem disponível no link da minha bio, eu acho que isso vai ajudar também ter esse cliente-alvo e vocês terem um processo de venda talvez mais ativo, identificando essas soluções que vocês podem aplicar, né? Para daí também ter mais controle sobre o seu processo de venda.
porque eu já sei um pouquinho da história de vocês e esse vai ser um upgrade, porque eu sei que as coisas estão girando, mas a gente já chega lá. Então, né, no problema a gente ficou aberto, mas acho que vocês podem resolver o problema de diferentes tribos e vender isso claramente. Isso pode girar, inclusive, baixas temporadas para vocês, né? Com um bom arco narrativo, funciona bem. Eu acho o negócio de vocês único, mas como está no nosso podcast, eu costumo perguntar o que diferencia a solução de vocês no mercado. Eu acho que é essa questão do turismo imersivo. Terra, tanto em Nova Petrópolis quanto Gramado, Canela, tem muito turismo, mas até que está um movimento começando nessa questão do turismo rural. Mas a gente aqui em Nova Petrópolis é um dos que tem o turismo mais imersivo, assim, que dá para se considerar, né? Acho que o grande diferencial é esse, que é realmente uma experiência que tu vai levar para casa e nunca mais vai esquecer, né? Realmente uma coisa. É uma visão muito interessante essa, de você pensar, posso pegar um rebote de turistas que estão chegando em grandes centros ali como Gramado, que é um dos principais destinos turísticos. Parabéns pela visão comercial que vocês tiveram. Assim, né? Esse movimento de trabalhar no sítio, porque a gente está às margens da RS 235, né? Então, na época de temporada, a gente olhava pela janela aqui da casa e falava, ó, tem milhões passando ali na rua, como é que a gente vai fazer descer 150 metros para cá? Então, esse foi um dos argumentos que impulsionou a gente a criar esse negócio. Né? Vocês já tinham esse olhar de dizer, nossa, estou deixando o dinheiro na mesa, tá todo mundo já aqui na frente. Consciência, né? Porque eu reparo que muitos empresários aqui em Nova Petrópolis acabam não tendo essa consciência, mas Nova Petrópolis ainda não tem o tamanho que Gramado tem. Então a gente tem que entender que a gente é um local de passagem. Então por isso que a gente entra com as experiências, que é uma coisa que o da Gramado tem 15 minutinhos para parar. Às vezes não tem 4, 5 horas para ficar sentado, mas 15 minutos para parar, todos têm. Então, isso é uma coisa que a gente levou bastante em consideração na hora de elaborar um modelo de negócio que realmente funcione para o cenário que a gente tem aqui, né? Quem que tem esse olhar de negócio de vocês? Os dois juntos ou como que funciona essa química? Acredito que é mais dividido. Da onde que vem essa bagagem? Vocês são os dois bastante jovens, né? Querem revelar a idade aqui para nós e contar um pouquinho. Depois a gente volta aqui, eu edito o nosso negócio em um minuto, mas acho que cabe colocar isso até pelo olhar que você está trazendo. Às vezes é mais maduro do que eu encontro com um pessoal com cancho, pessoal mais velho, né? Eu tenho uma aluna, que é a Fernanda da Make You Better, que ela diz: eu já tive em São Paulo uma empresa com 50 funcionários que atendia, era RH, era financeiro, era tudo. E daí, quando eu decidi abrir meu negócio em João Pessoa, minha ecomarca, parece que eu desaprendi tudo, que eu não sei mais nem por onde começar. E por não ter esse tino, sabe? Ela vivia em São Paulo, tudo brota, né? Então, ela vivia ela atendia uma demanda de mercado, mas criar do zero, identificar oportunidades de receita, né? É um olhar que nem todo mundo tem, né? Você tem isso na veia? Você tem pais comerciantes? Ou é teu mesmo? Eu primeiro, com 8 anos, eu inventei que queria ter uma fábrica de suco de laranja. Daí, de lá em diante, até eu chegar no que eu realmente estou fazendo, né? Mas desde criança... Pode falar, discorrer, nós estamos num podcast de 1 hora. Contar suas histórias é parte do que a gente quer por aqui, né? E saber de vocês. Eu 27 e acho que a veia empreendedora vem de família também. E desde pequeno a gente começava a vender, meus avós, meus vendas. Aí desde pequenininho, eu lembro que eu tinha 5, 6 anos, e eu ajudava meu avô nas vendas das frutas, por aí, como ele fazia, trabalhava com água. E desde pequeno a gente estava indo de casa em casa, aprendendo um pouquinho com as vendas e desenvolvendo um pouco a parte da comunicação para desenvolver um pouco. Gente, está cortando muito. Talvez a gente vai ter que refazer esse podcast, porque as frases de vocês vêm menos do que metade para mim, juro por Deus. Mas depois de a gente gravar ele inteiro, quando eu for editar, é que não é pela distância, porque às vezes é no meio da frase que fica cortado, sabe? Provavelmente. Enfim. Hã?
Vocês não têm um fone de ouvido e tentar gravar com um microfonezinho? Não, Não, tá. Não, porque senão a gente podia fazer o teste. É por causa que no iPhone não vai, só aquele que vem por Bluetooth, né? Ah, eu nem sei. O meu é Samsung. Mas é que daí, senão eu, às vezes, quando tinha problema, eu segurava no microfonezinho e funcionava. Pode ser que é porque Vamos lá, então, aqui. Qual é o cliente-alvo? Inclusive, seria minha próxima pergunta. Agora, vamos ver como é que vocês raciocinam sobre isso. isso é uma coisa que a gente demorou bastante para entender, né? Porque como a gente é novo, a gente carregava nessa mentalidade de jovens, só que acho que uma coisa que apontou bastante para a gente, que era o público, foi o Facebook Ads, né? Então, através do Analytics do Facebook Ads, deu para se perceber que a nossa faixa etária é de 45 anos. Claro que tem 40? 45 a 65. Basicamente, 70% do nosso público é dessa faixa etária. Né? Existem casais, famílias mais novas que têm essa bagagem cultural, essa educação ambiental que se interessam também. Mas a grande maioria já é um público mais velho. Né? Tá, mas daí você tá me falando, você se inspirou no Facebook Ads, mas você daí mirou para o pessoal que estava passando na estrada. Como é hoje esse público que vocês, como que vocês atraem o cliente até vocês? O Ads, ele veio para me trazer essa noção que era o meu público-alvo, através das análises que ele fazia de retorno de anúncios. Então, ali que eu pude perceber que era a diferença entre o público de 45 e 65, que clicava nos anúncios, que comprava, que vinha falar com a gente, e as faixas etárias menores. Tanto é que a gente nem roda anúncio mais para menos de 35 anos. É uma coisa. Tá, vou dar um passinho até para trás. Vocês já abriram rodando anúncios? Não, a gente roda anúncio há 4 meses, nem isso. Tá. Sim, e daí nos anúncios você foi fazendo essa experimentação através. Primeiro você pensou um público na sua cabeça, aí você viu que não teve muita conversão e experimentou outros públicos, foi isso? Vou criando o público através do Facebook Ads. Então, primeiro eu deixei para o Facebook, né? E daí depois, através da análise que o Facebook dá, eu pude perceber que o público realmente é um pessoal mais. E aí, antes, tu perguntou que a gente faz a captação de clientes, né? Desde dessa experiência de colheita de cogumelo, em hospedagem a gente usava experiência. Que é a mesma coisa que o Airbnb de hospedagem, existe o Airbnb de experiências. Qualquer cidade no Brasil que tu for e tu procurar lá no Airbnb, vai ter hospedagem e experiência. Então, a captação do público, ela se dessa maneira. Né? Posteriormente, com as reformas das coisas que a gente fez no Jardim e o trabalho online na plataforma do Instagram, que a gente conseguiu ter um retorno não só Airbnb, mas tudo começou com o Airbnb Experiências. E dentro do Airbnb Experiências, são só pessoas que estão dentro do Airbnb que te encontram ou você consegue anunciar para um público que está fora do Airbnb? Não, dentro do Airbnb Experiências é quem está navegando dentro do Airbnb. Então, os clientes já usam o Airbnb para se hospedar e usam o Airbnb para achar a experiência para fazer na sua cidade, né? Sim. Isso é só. Tem muita gente que vai ficar pensando como é que funciona tudo isso depois que assiste aqui. Experiência. Como surgiu a ideia? Hã? O Airbnb Experiências, ele é muito bom e eu até convido o pessoal para olhar a página, dar uma olhada nas avaliações, porque é bonito de ver. Maravilhoso. E como que surgiu essa ideia do negócio de vocês? Surgiu de fazer esse turismo mais humanizado. A gente via que era uma coisa que faltava na Serra Gaúcha e que muito mais se enquadra com a Petrópolis, né? Que é uma cidade que carrega uma bagagem cultural maior, já tem um público que gosta mais de um turismo assim. Então a ideia surgiu disso. E aí unir as coisas, que é um trabalho que a gente faz por paixão, assim, acima de tudo. Então a gente conciliou as duas coisas e acabou criando um negócio. Né?
Eu acho que a gente poderia até falar a tua gama de produtos, porque quem não conhece ainda o que é a Experiências da Colônia, vai poder também acompanhar tudo que a gente está falando aqui, né? Quer listar, então, e até contar um pouquinho como é que experiências tem, como é que elas acontecem, onde que elas acontecem, como que acontecem. Acho que é o momento do pessoal entender o que exatamente vocês estão vendendo dentro das Experiências da Colônia. Então, vamos respondendo essa pergunta. Especialista, e o Rob fala da dele, que ele é das abelhas, do mel, dessa questão. Então, os cogumelos, né, gastronômicos, que agora, a partir de junho, a gente vai estar retomando essa visitação de colher e coma dentro da estufa. Então, tem as hortas orgânicas, também, a partir de junho, a gente vai inaugurar a casa de chá. Então, qualquer pessoa vai poder vir aqui tomar o chá, isso vai ser grátis. O chá, ele não custa. O que tem custo é a colheita do mel para adoçar o chá, mas o chá não tem custo nenhum. Aí tem o orquidário que a gente está fazendo também, que é um orquidário só de espécies nativas aqui da Serra Gaúcha. E claro que daí é o principal que a gente trabalha, é a questão das abelhas, né? Mas daí o Rob que vai falar que ele que é o especialista, não é? As abelhas têm sido uma grande atração para o pessoal que vem visitar. Assim, na chegada, logo no sítio, passam pela parte da Cooperativa das Abelhas, que é o nome lúdico que a gente deixou para esse espaço especial que tem destinado a essa experiência aqui dentro, que é onde a gente ensina, aonde as poder entender qual é que é a importância e a relação que as abelhas têm tanto dentro da própria colmeia, quanto do lado de fora do ecossistema como um bioma, elas podem também ter todo aquele valor delas, desde na parte das plantas, na parte da alimentação, que nós temos bastante deficiência, muitas vezes, em encontrar uma qualidade muito boa nos frutos, nos produtos, e também ensinar um pouco de como que as pessoas podem degustar e entender que as abelhas produzem um mel de valor com gosto diferente, de acostumado com a abelha com sabor único, no máximo vai ter uma variação um pouco da florada, uma e outra, mas as abelhas nativas sem ferrão, que são a nossa atração aqui, elas produzem um mel variado de sabor de acordo tanto com a florada quanto com a espécie de abelha. Então hoje a gente trabalha com uma variedade de cerca de 14 espécies de abelhas, cerca de 10 delas mais ou menos a gente consegue o mel, consegue fazer essa degustação e apresentar um pouquinho dessa variedade tanto de espécies quanto de gosto e sabor de mel de cada uma delas. São 14 espécies, todas sem ferrão. Sem ferrão e nativas aqui do Rio Grande do Sul. No Brasil em todo, tem mais de 300 espécies catalogadas no Rio Grande do Sul. A gente tem 4 e cores hoje aqui expostas. E uma coisa que o Rob falou, que a gente tem um nome da visitação de Cooperativa das Abelhas. O que é isso? Porque aqui a gente está no berço do cooperativismo na América Latina. O Sicredi, ele foi fundado bem em frente da nosso meliponário. Então, se tu reparar de nós, ó, a gente está dentro de uma casa em Chaimel. Do outro lado da casa em Chaimel, da casa em Chaimel onde o Sicredi foi fundado. Em 1900 faz parte desse roteiro e por isso que tem esse nome Cooperativa das Abelhas, né? A nossa visitação. Que legal. Tá, mas e das abelhas, fala um pouquinho mais, Robinson, além de visitar e conhecer, tem curso, vocês falaram para mim, conta um pouquinho mais, eu acho que do que vocês têm degustação, acho que descreve um pouquinho mais os produtos das abelhas, que eu acho que é onde está o grande, a mais constante das ofertas de vocês, né? Em primeiro momento, de início, quando as pessoas vêm no sítio em si, a gente tem as experiências. Experiências só de degustação, onde a gente vai visitando e estudando um pouco de cada uma das espécies, das caixas, degustar esse mel, dessas variedades. E, posteriormente, tem a colheita, onde, fora a parte da degustação, o sabor que vocês gostaram mais, que os clientes acabam mais apreciando, a gente faz a colheita do mel direto. Geralmente a gente tem aquele receio, aquele medo de abelha com ferrão e tudo mais, e a gente faz essa evolução de perder esse medo ao longo da experiência, onde desde o início a gente vai aos poucos trabalhando esse medo, para quem tem no caso, né, e para chegar ao ponto da pessoa poder abrir a caixa com mais tranquilidade e colher o mel no meio das abelhas mesmo, sem poder ter aquele responsabilidade bem bacana. Então, esses seriam os dois, assim. Mas O ambiente ao ar livre. Isso, ao ar livre, isso porque as abelhas não podem ficar confinadas, né? Então é como se fosse um trilho. A gente vai caminhando pelo trilho
passando pela, vendo o voo dela, o trabalho dela, é uma coisa bem legal de ver. Tem uma parte da experiência também, acho que eu sempre gosto de dizer porque a gente tem a experiência mais calma, tranquila, em primeiro momento, e tem a experiência com emoção, onde tem algumas abelhas um pouco mais defensivas, fazem algum voo, tanto está na minha foto que vocês colocaram ali, que é aquele voo que elas fazem para ver como é que é o predador, para ver se eles vão se afastar um pouquinho, né? Mas não é nada ruim, é uma experiência, uma sensação bem bacana de ter elas perto, assim. Então, essa parte da experiência é bem bacana, a gente vê que o pessoal gosta bastante. E tirando essa parte das experiências de momento, a gente faz para quem quer ter um estudo um pouco mais avançado, né, na criação das abelhas, tanto seja para hobby, para tu poder ter em casa ela, no apartamento, na casa, na varanda, no quintal. A gente está em um curso de especialização onde você vai aprender sobre os manejos, como tu pode tanto capturar uma abelha, porque a gente faz hoje em dia salvamento delas, que é na natureza. Elas estão muitas vezes perdendo o habitat por inúmeros fatores, desmatamento, poluição, agrotóxicos, e a gente faz essa parte de pegar uma filha, que é a abelha que ela está nativa na natureza, ela vai soltar uma filha em algum momento, todo ano, e a gente faz bota uma caixa, um ninho provisório, para essa filha entrar ali dentro daquela isca, e a gente poder, depois que ela entrou e se estabilizou ali dentro, a gente traz para essa caixa racional, onde a gente faz o cuidado e o manejo dela, onde a gente pode fazer colheitas de mel, comercialização das caixas. Então, no nosso curso de especialização, a gente faz toda essa parte de ensino em todas as etapas de acordo com o teu interesse, né? Qual é? E daí, Pode falar. e daí que nem tu perguntou dos produtos que a gente tem também, além das experiências, isso também é uma questão interessante. Acho para todo mundo que tem um negócio que ele é físico, abrir esse leque para não depender só do teu ponto geográfico. Então, abrindo um leque de produtos, que nem a gente tem os cosméticos, né, coisa assim, que é também feito com produtos das abelhas, através dessa venda online, tu não fica dependendo 100% do cliente bater na tua porta. Então, esse foi um passo bem assertivo, assim, que a gente em fazer o trabalho online. Ainda mais que a gente, como trabalha com turismo, tem essa noção de que o turismo na Serra Gaúcha ele ocorre 6 meses do ano. Os outros 6 meses, o turismo é na praia. Então, essa presença online, ela é extremamente importante para não depender só do teu ponto geográfico. Então, acho que isso se quiser falar um pouco dos produtos, tem um trabalho que a gente faz daí, dentro dos produtos que o mel a gente invade faz essa questão, mas já os cosméticos a gente terceiriza. É uma forma, inclusive, de ajudar toda essa cadeia de meliponicultores, né? Até a venda de mel, na verdade, surgiu dessa iniciativa, que a gente vê que o meliponicultor, na caixa, ele vendia o mel, mas ele não vendia o mel, ele vendia a caixa. Só que ali tinha um grande problema matemático, porque tinha mais em mel dentro da caixa do que em valor a própria caixa em si, né? E o meliponicultor muitas vezes tem esse conhecimento de colocar no mercado, rodar anúncio, conseguir vender online. Então, essa é uma das iniciativas que a gente fez para a meliponicultura, até para quem faz os cursos com a gente, se tornar uma real fonte de renda, não só um hobby, né? Sim, até para quem não está acompanhando o teu raciocínio, e eu estou também reconhecendo o negócio de vocês através dessa primeira fala, porque todos os meus outros convidados eu já conhecia, vocês não, né? Quando você dá o curso, a pessoa, então, né, traduzindo um pouquinho do que o Robson trouxe, do que você trouxe agora, a pessoa pode capturar um ninho de abelha, ter uma caixinha na sua própria casa, trocar o seu pet de um cachorro por uma caixinha de abelha, entender os benefícios disso tudo e, se não quiser, ficar com a produção inteira de mel, que vai aprender a tirar dessa caixinha, pode vender para vocês num sistema de cooperativo, não sei como que é, né, de cooperativado? Isso é muito parecido como os aviários trabalhavam, de integração, que chama. Então, sim, quem fizer o Como curso chama? com sistema de integração. Sistema Então, assim, de... quem ele tem a garantia que a gente vai comprar o mel dele. A pessoa que fizer o curso pode ter certeza que para quem vender ela vai ter. Então, e daí, e agora vamos falar um pouquinho sobre esse universo, né? Porque
E eu sou uma pessoa que gosta muito de reforçar iniciativas como essa. A primeira vez que eu vi as cultivos de culturas de abelha sem ferrão foi em Nova York. Em Nova York, eles começou com um cara meio excêntrico fazendo, e daí eles pegaram todos os milionários e deram os cursos e virou a hype de Nova York era ter a caixinha de abelha, e aquilo, por conta dessa hype, acabou mudando, né? Até eles falam da botânica do Central Park, várias coisas que se beneficiaram. Aí, como eu sou muito apaixonada pelas abelhas, eu fui mais longe, né? Bem curiosa, bem multifuncional, como eu me autodenomino, porque eu adoro todos os temas um pouquinho. Eu fui ler bastante e eu fiquei sabendo que em Paris é aonde tem a maior safra de abelhas seguidas por ano, porque lá em Paris tem tantas espécies de árvores que faz com que elas deem mais safra de mel do que, tipo, 4 vezes, 5 vezes do que outros lugares do mundo. Então, existe também um benefício de integração. Vocês estão num lugar super urbanizado, mas alguém que está assistindo ou escutando essa live, que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, num lugar mais arisco, pode ter uma caixa de abelha? Claro, com certeza. A questão é, o único detalhe é que cada região, de acordo com o seu bioma, vai ter as suas abelhas nativas respectivas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma abelha que se chama guaraipo e ela criação nessas regiões mais frias, que são a região mais sul. Então, lá para cima, no São Paulo e região, você não consegue criar guaraipo, mas lá eu tenho uma outra que você pode criar na sua casa também, da mesma forma, ela é sem ferrão também, e também explorar tanto a como um hobby ou como produção de mel para tu ter um empreendimento também visando as vendas tanto de mel quanto de produtos, né? Tá, mas eu quero dizer num grande centro, para mim, mais do que estar preocupada com o clima, né? Imagina o cara, o guri de apartamento, pode ter uma caixa de abelha? Pode ter na tua sacada essa abelha, tu pode ter no centro de Porto Alegre, isso não é problema. A abelha, ela viaja uma longa distância para o néctar e o pólen. Então, a questão não é onde tu mora, é o que tem na volta. E aqui no Brasil, dificilmente tu vai estar num lugar onde a 1 quilômetro não tem uma mata nativa ou árvores ou algo do tipo, né? Não, Então, sim, se pegar na Farrapos, em Porto Alegre, você já pega um lugar bem menos arborizado, né? Aí tem alguma coisa de adaptação que o cara tem que fazer, ter determinadas plantas em casa, ou, né, alguma coisa que poderia ajudar as abelhas nesse sentido. Dá para levar em qualquer lugar. qualquer lugar, é bem isso que tu falou. Ali na Vila Farrapos, a Avenida Farrapos, às vezes é melhor do que no nosso projeto. O que acontece? A abelha com ferrão, ela é uma abelha que ela é nativa. E a abelha com ferrão é uma abelha que é invasora. Então, assim, na Avenida Farrapos, abelha com ferrão em grande quantidade, como tem aqui, porque aqui a gente tem apicultores também. E essa abelha com ferrão acaba roubando, porque ela não é daqui, o néctar e o pólen da abelha com ferrão. Então, ela tem essa competitividade para conseguir o alimento. Já na Avenida Farrapos, as árvores todas, porque não vai ter abelha com ferrão perto. Tá, mas aí cortou as árvores, o que vai acontecer na Avenida Farrapos? Ah, As vão ter árvores vão ser todas para elas. as árvores dali vão ser todas dessas abelhas que tu tem na proximidade. Porque alguém vai ter enxames de abelha com ferrão perto. Um enxame de abelha com ferrão equivale a quantos sem ferrão? 60. Um enxame de abelha com ferrão equivale a sem ferrão. Então, por isso que ela é bem indicada para centros urbanos. Porque dentro do centro urbano não tem essa competitividade com a abelha apis mellifera, que é a abelha que tem ferrão. Perfeito, eu achei ótimo. Aí vem, qual é a missão e a visão do seu econegócio? A missão eu vejo que é deixar o mundo um pouco melhor. Com certeza, as pessoas que vêm aqui, elas voltam com um pensamento diferente para casa. Então, acho que essa é a nossa missão primordial, que é deixar o mundo um pouquinho melhor a cada pessoa que Maravilhoso. Qual é o tamanho do seu mercado? ele é gigantesco, né? Eu gosto de comparar esse mercado, principalmente o do mel, que
como é um negócio altamente escalável, que eu não fico dependente geograficamente, é um negócio gigantesco. Costumo comparar quando eu com as minhas estratégias com o mercado do diamante. Não sei se tu conhece como é que é. Diamante não tinha valor. E através de dois irmãos, né, O diamante. eu me espelho bastante no mercado dos diamantes para trabalhar com mel de abelha sem ferrão. Porque o diamante é uma pedra que não tinha valor. É uma pedra que, assim, não pagava o que vale um quartzo num diamante. Dois irmãos, através da visão de empreendedor e do marketing com excelência aos Bears, transformaram uma pedra que não valia nada, pedra que o mel da abelha sem ferrão é um mercado virgem que pouca gente trabalha, mas é um produto que tem um alto valor agregado. Saber. E elas vão saber com pessoas trabalhando com isso e mostrando e fazendo marketing. Então, pô, é um negócio que tem tudo para crescer muito e muito mesmo. Para daqui 10, 15 anos, as pessoas, pelo menos quem tem condição, não consome abelha com ferrão, porque isso é um desaforo para um brasileiro que é o de abelha com ferrão. E não, acredito que as pessoas gatos e mais abelhas e vão consumir mais mel de abelha sem ferrão do que abelha com ferrão. Maravilhosa essa visão, hein? Aí vem, qual a pior história do econegócio de vocês até agora? Olha, a gente não teve nenhuma história ruim até hoje na questão da experiência. Mas tem uma que a gente teve na hospedagem da experiência que eu vou deixar pro Rob contar. Ah, faz o Cátia. A culpa foi dele, né? Por isso que ele vai contar. Fazer o e quando a gente iniciou os aplicativos, tanto o Airbnb, mas alguns, por exemplo, o Booking e aplicativo de hospedagem, né? E para tu trabalhar com ele, eu até então não fazia a sincronia dos horários, né? Porque o que acontece? Tu tem as mesmas datas disponíveis em dois aplicativos. E a partir do momento que uma pessoa faz uma reserva numa data, num aplicativo, você, caso não tenha a sincronia, lá no outro aplicativo, fazer o cancelamento daquela data naquele aplicativo e deixar aquela data lá bloqueada deixar o pessoal vir para outro aplicativo. E um dia a gente recebeu uma reserva de uma casa num aplicativo e eu não tinha feito certo a sincronia. Eu até tinha feito, mas no aplicativo. E aconteceu de que a casa estava cheia de gente, eu e o Dimitri, a gente estava sentado ali, num canto no sítio, e de repente me chega quatro, estava hospedado, tinha saído para comer no restaurante, visitar Gramado ali, e nós estávamos aqui sozinhos no sítio, na nossa outra cabana lá, e nisso chegou um monte de carro aqui. E daí eu fiquei naquela, o que aconteceu, né? Não faço ideia. E nisso chegou um pessoal, olha, eu fiz a reserva num aplicativo e eu tô querendo casa. E aí começou a descer umas 14, 15 pessoas, muita gente assim. E nós ficamos naquela, e agora a casa tá cheia, chegou mais um monte de gente aqui. E ainda a mulher falou que tentava me ligar, mas na época eu ficava ligando o pessoal de São Paulo, região, e eu normalmente não tenho costume de atender. E eu só ignorava, nem dava bola, sabe? E era essa mulher querendo me ligar, porque ela não tinha WhatsApp, então ela não mandou mensagem, e ficava tentando ligar para confirmar a data, e eu perdido ali, acabei não conversando com ele, e ficou naquele constrangimento, né? De o pessoal tá ali, a casa tá cheia, e eu não tenho o que fazer. O Dimitri que ainda conseguiu resolver na hora com o pessoal ali, senão a gente tava ferrado. Como que vocês resolveram essa? Ah, tremeu minhas pernas e eu dei uma respirada, fingi que tava falando no telefone, dei uma voltinha, eu voltei, conversei um pouquinho, deu para resolver. Aí eles foram lá para Caxias, ficaram no Ibis lá em Caxias. Mas foi o pior perrengue até hoje, nosso negócio. Acontece, é aí que a gente vai aprendendo, né, em como fazer os ajustes finos ao longo da operação, né? E é o tipo de problema que teria problema bom, que é excesso de cliente, né? Mas dependendo como conduzir, E tu pensa, nessa época eu tinha, o quê, 20 anos, a gente era uns gurizinhos, foi, foi punk. sim, você pega mil coisas na cabeça e tem que agir rápido, né? Tem que estar preparado para enfrentar isso aí. E qual a melhor. Hã? O detalhe, a que tinha reservado com a casa cheia era advogada. Aí tu só pensa. Sim, essa é só incomodação, né? Ai, que medo. Tá, e agora qual que é a melhor história de vocês até agora?
Isso são todas, não, todas as experiências são incríveis, maravilhosas. É só olhar as nossas avaliações que fica nítido, assim. Todas são as melhores. Maravilhoso. Ah, e qual foi a coisa mais louca que aconteceu na história do seu econegócio? Foi essa mesma. A mesma, mesmo episódio. Gente, deixa eu compartilhar uma coisa. Eu acho a comunidade que eu tô fazendo com a galera ali, com o time Empreende Verde, uma comunidade muito especial. E além de ela conectar e apoiar as pessoas que estão ali, ela surgiu porque eu tenho um post que eu faço recorrentemente, que é um post que eu digo assim: no lugar de fazer chá de bebês, eu faria chá de negócios. Então, cada vez que alguém abrisse um econegócio, eu queria chamar meus amigos, a gente celebra e daí apoia, né, com recursos esse negócio. E daí esse post sempre bomba e as pessoas dizem, nossa, agora achei, né? E daí, normalmente, quando eu pergunto para as pessoas, quando elas estão começando, o que que elas precisariam? E é uma pergunta que muitas pessoas nem ao menos sabem responder. Então, eu queria também trazer um pouquinho disso, desse olhar, né? E perguntar para vocês, se hoje vocês tivessem que mencionar qual é a principal dificuldade que vocês têm para atingir a meta que vocês estabeleceram, qual vocês diriam que é a principal dificuldade que existe no negócio de vocês hoje? Hoje, não precisa projetar muito para frente. E para todo mundo esse vai ser sempre o fato, que é conhecimento, né? Então, uma vez que tu faz uma coisa, então tu já sabe, tu pode refazer, né? Mas o difícil é sempre fazer a primeira vez. Então, eu acredito que é conhecimento, tanto nessa questão de anúncios e coisas, que a gente sempre busca estar se especializando e coisa, mas é sempre eu acredito que é conhecimento, né? Não adianta tu dar 1 milhão para um burro, ele não vai saber o que fazer, né? Mas se for um burro com muito conhecimento, aí ele vai fazer. Então, acredito que essa questão de todos vai ser. Não, você está falando de anúncio, eu mesma, por mais que o meu negócio já tenha 12 anos, né? Eu entrei na parte digital em 2020, pós-pandemia. Literalmente aconteceu isso que você mencionou. Então, no começo eu paguei uma agência que estava nem aí para o meu resultado, queimou minha grana em anúncios, com anúncios que eu não tinha capacidade de avaliar e não teve o resultado esperado, obviamente. Desde então eu venho aprendendo. E daí, gente, passei hoje de novo pela terceira vez, tive minha terceira conta hackeada. E daí a gente. Só que assim, a primeira e a segunda contas hackeadas, elas foram em questões de 15 dias de diferença e foram hackeadas de maneiras diferentes. E na época, como eu estava no meio de uma campanha, o próprio Facebook respondeu, porque na conta profissional que eu tinha hackeada, eles hackearam só a conta de anúncio. E eles disseram: Poxa, olha, a gente não está conseguindo tirar o hacker, tu vai ter que abrir uma nova conta de Facebook com um novo e-mail. Beleza, beleza. Então, eu nem tentei recuperar as duas primeiras. Mas hoje eles hackearam só do Facebook. O meu Instagram continua funcionando todo normalmente. Eu nem sei se eu tenho ou não que atrelar a minha conta de Instagram a um Facebook novamente para continuar operando. Então, aí vem, né, onde por mais que tenha anos de mercado, sempre vai ter alguma coisa nova que você vai estar fazendo para o seu negócio, ou um novo mercado, ou um novo nicho, né? E é que nem, vamos supor, ok, vocês viram que é uma grande oportunidade e decidem vender para o próprio hotel a experiência. Quando você entrar no nicho do hotel, a linguagem, a abordagem, o script de venda, o que, que vai fazer esse cara parar no meio de um check-in e falar da experiência, são coisas que vocês vão descobrir ao longo do caminho. Vamos supor, né? Eu tô aqui supondo um cenário. Mas é muito disso de tá, então, né? Se a gente fosse. Aí eu fiz essa introdução para tirar da resposta genérica, né? O conhecimento é muito genérico. Se vocês precisarem, se precisarem dizer assim, olha, eu precisaria de ajuda em uma única coisa hoje. Vocês podem até cochichar entre vocês se quiserem. Mas que coisa vocês pediriam uma ajuda hoje para alguém que tivesse. bah, não me vem nada à cabeça assim. Acho que não, né? Né? Olha que loucura isso que acontece. Aí vem a outra coisa, a mesma coisa, né? A mesma pergunta de outra maneira. Se você fosse fazer um chá de bebê,
listando recursos que as pessoas pudessem te ajudar no seu negócio. Que coisas você pediria? Então, eu acho muito importante a gente fazer esses exercícios, porque isso vai nos dar clareza de onde a gente está fraco, de onde a gente pode talvez buscar conhecimento de uma outra pessoa porque o nosso não é suficiente, ou de é bom, isso aqui eu estou dominando, isso aqui está super tranquilo e estou dando conta. Então, se fazer essas perguntas e conseguir ter essas respostas são muito importantes para a gente poder estar numa escala de evolução, né? Querem comentar alguma coisa? Eu vi que o Dimitri está querendo falar. É que eu vejo o chá, assim, de você levar para chá de negócios como presentes, assim, né? Então, eu vejo como presentes, né, que a pessoa acaba dando. Acho O que não. recurso aqui, eu faria uma adaptação. Por exemplo, eu realmente, eu dentro da rede Empreende Verde, quando eu atingir 50 pessoas na comunidade, eu vou fazer a primeira rodada de negócios. E vai ter uma primeira rodada de negócios entre as pessoas que vão estar ali, mas eu quero trazer empresas de fora que querem comprar negócios sustentáveis. E eu quero fazer um terceiro de ajuda mútua. E na ajuda mútua, que isso eu venho de dinâmicas corporativas, tem quais são as três coisas que eu posso oferecer e quais são as três coisas que eu preciso. Eu hoje, se fosse pedir três coisas, eu ia pedir alguém para me ajudar com hackers, com a gestão da conta como um todo, e tudo com perfil, tá tudo com dupla autenticação, tudo. Não vou nem comentar que foi o azar do azar do azar, né? Mas, então, a gente perceber isso, o que a gente pode oferecer para uma outra empresa e quais são as três coisas que a gente precisa receber, né? Ter essa nitidez, eu acho que é um exercício. Essa ideia do chá de negócio, ela é maravilhosa, porque, mas não se eu fizer a lista, a pessoa com o olhar de fora, olhando para o negócio e dando a contribuição que, na opinião dela, ela acha que é válida. Aí que eu acredito que uma. É que é muito difícil a gente, eu como mentora de negócio, é muito difícil eu saber o que tu precisa. Vai ter gente que é um as no comercial, como vocês, de certa maneira, estão mais estruturados, mas vai ter gente que vai ter dificuldade na operação. Eu sei de gente que se vender não vai conseguir crescer, porque não consegue organizar a sua operação. Então, só que eu só consigo identificar isso quando eu já estou em contato com o negócio. Por Eu sei, isso que eu... eu sei que a gente ia pedir no chá de negócio. Ó, A gente o tirão, que a gente tem um monte de mosaico para fazer aqui para as caixas de abelha, a gente ia pedir um tirão para colar os caquinhos de azulejo, né? E isso é um vídeo, por exemplo, que eu tenho muito, porque a minha melhor amiga que está em São Paulo lá, a Silvia Marcon, é quem faz as Mona Lisas de mosaico ali em Porto Alegre e que ensinou centenas de pessoas a fazerem mosaico, só que essas pessoas não podiam nem levar o mosaico para casa, por isso que as monas estão instaladas né, são uma intervenção urbana de Porto Alegre. Então, já você vê como as coisas A gente já falou, conectaram. pensa, são 120 caixas de abelhas. A gente fez os azulejos todos aqui, a gente conseguiu fazer 5. E a gente queria muito fazer um mutirão porque entra nesse que da questão do cooperativismo. Então já ia ser uma coisa simbólica, né, para nossa. E já muitas vezes até colocar uma TV rodando só imagens desse mutirão toda, tipo, 24 horas por dia. Sempre que a gente viesse com imagens do mutirão para ela saber como tem na base do cooperativismo, né, o manipular. Então, se eu for. Mas isso até no próprio Vila Flores, que tem o Centro de Artes, é um lugar que vocês poderiam articular muito, assim, tipo 2, 3 monitores para ajudar as pessoas, e daí fazer uma experiência da colônia do mosaico. E daí vai colocar o critério, se tem algum requisito. Você precisa chegar aqui já sabendo quebrar azulejo, ou você precisa chegar aqui não sendo alérgico à cola, você daí dá. E tem 2, 3 monitores, e, né, eu acho que também isso é uma maneira de criar uma experiência diferente, integrativa, né? E vira cenário. Aí, aí já vamos viabilizar essa ideia aí. Pô, a gente agradece. Deixa né? É assim que as coisas acontecem. Deixa eu ver aqui minhas perguntas para vocês.
Daí eu coloquei essas as dificuldades. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre como que funciona a distribuição de vocês, né? Que nem vocês falaram que tem o site de vendas, que produtos estão ali à venda, qual é a área de cobertura de vocês? Vende só para o Brasil, para fora do Brasil, só para alguma região específica? Eu acho que pode falar um pouquinho dessa parte, o que vocês acham? Assim, eu sou online, né? Eu não faço atendimento ao público, claro, raras exceções, se o Rob está em algum lugar, mas essa questão de receber público é sempre com ele, né? Isso é com o Rob. Já comigo fica essa questão online. Não que ele não me ajude, ele faz a captação de conteúdo. Ele é tipo o bichão, ele faz a captação e filma ao mesmo tempo. E eu sou a parte de mídia, assim, a grande parte dos vídeos eu que filmo, os anúncios eu que faço também, o atendimento do pessoal aqui no que acaba vindo anúncio também eu que faço, mas a presença em feira é o hobby também. Público é com o hobby, a questão online é comigo. Tá, mas vocês atingem todo o Brasil. Fala um pouquinho para quem está ouvindo aqui, né? Quem que pode acessar, quem que pode comprar, vocês entregam para qualquer lugar, tem taxa de entrega. Tem taxa, as reais não tem, só que, pô, um kitzinho mais o mel, então aí o frete fica entrega para todo o Brasil. É só entrar lá no nosso site, que é copiabelhasemferrão.com.br. Lá vai ter todos os produtos, a interface do nosso site é muito boa, então é prático para o pessoal comprar, prático para calcular o frete, e é isso. Quem quiser provar o mel das abelhas sem ferrão feito aqui na Serra Gaúcha, pode acessar o nosso site que a gente envia para o Brasil inteiro. E as experiências são sazonais? Como é que funciona? Tem grupos? Ou cada fim de semana é uma experiência? Conta um pouquinho como é que funciona essa parte para vocês. Ele me bastante, sim, significativamente, e até eu vou entrar no como esse teu podcast é bastante querem empreender, querem montar. Às vezes a gente pensa que a diferença para o nosso negócio dar certo são coisas mirabolantes, mas às vezes está em pequenas coisinhas. Aí eu vou dar um exemplo. A gente tem a nossa placa, e a escrita era em era Era o quê? escrita é uma placa de madeira grande, entalhada, escrita na madeira, só que as escritas tinham uma beiradinha preta. Aí o Rob foi lá, branco. Só o fato de pintar a placa de branco aumentou o movimento significativamente. Então, sim, as experiências elas ocorrem todo dia, que tem público, não são todos os dias que tem. Fim de semana é parelho, todo fim de semana praticamente. E os cursos é uma vez por mês, quando tem na época de verão. Mas não tem que agendar a experiência, não tem que nada. A pessoa chega ali. Assim, a gente sempre prefere, né, que agende pelo Airbnb. É onde a gente opta por é melhor para o nosso negócio. Mas não, a pessoa ela pode chegar aqui e pode fazer a experiência no momento que ela chegar, ou quem sabe tem que aguardar até a gente poder receber ela, se tiver alguém na frente, mas é só chegar e fazer. Quanto tempo dura uma experiência, mais ou A menos? de degustação, a colheita de mel que era um pouco mais demorada. Daí chega uma hora, uma hora. E em dia de chuva tudo funciona normal. Agora, agora funciona. Antes a gente não tinha estrutura para isso, né? Então a gente acabou montando uma loja, um local também para estar preparado para os dias de chuva. A gente tem esse entendimento, a gente está na serra e a temporada é no inverno. E no inverno praticamente só chove. É um negócio que só. E ainda mais quando o pessoal está na praia. Então, sim, dia de chuva a gente está. E tem lanche também, ou o cara faz a degustação do mel? Eu vi que tem chá, né? Mas se a pessoa for fazer um lanche, tem como comer aí? Conta um pouquinho o que mais que ela encontra. Não. Inicialmente, a ideia era a gente ter um local de alimentação, né? Mas, assim, eu sempre tentei fugir do ramo da alimentação, porque eu vejo que ele é um dos mais complicadinhos. Então, quem vem aqui do outro lado da rua tem o Rancho VSS, que é um baita de um restaurante, né?
E aqui no sítio também, a partir de, acho que agosto, junho no máximo, vai ter uma pizzaria. E aí pode consumir na pizzaria, que vai ser exatamente aqui onde a gente está, a pizzaria. Então, Hum. interno vai E, ter. ó, que futuro você enxerga no mundo se se o seu negócio passasse a faturar milhões de reais? Pô, ia ser um mundo bem melhor. Ia significar que muita gente está adquirindo e uma visão assim das coisas, da natureza, que realmente isso impacta na vida das pessoas. É bem diferente o jeito que a pessoa tem de lidar com as situações, coisas, quando ela tem essa conexão com a natureza, quando ela entende a importância da natureza, e quem vive num mundo artificial e às vezes não sabe o sentido da vida, né? Então, com certeza o mundo seria bem melhor se a gente faturasse milhões. Fora que quem ia ficar Fora que o quê? gripe não ia mais existir, porque todo mundo ia estar tomando milha sem ferrão. Ia ser de saúde, bem-estar. Então, eu acho que especificar, eu aqui como mentora, trabalharia um pouco mais a riqueza de vocabulário para encantar o cliente, porque vocês têm uma experiência né, que proporciona, além do bem-estar, do contato com a natureza, do conhecimento de tudo. O mel da abelha sem ferrão tem uma propriedade acima da média de outros méis, né? Tem um benefício para a saúde. A primeira vez que eu tive contato com o mel de uma abelha sem ferrão, eu vivia uma tosse constante, sei lá, há 4 anos. E daí foi quando eu fui ter minha primeira caixinha de abelha. E daí, quando eu, né, eu tomei a primeira colherada, já na primeira colherada, passou uma tosse de 4 anos. Então, eu acho que explorar um pouco esses benefícios, todo embasado, porque não vai faltar pesquisas, não vai faltar informação. Eu diria, não subestima o teu ouvinte. Traz isso, traz com. Não precisa usar uma comunicação técnica, mas uma comunicação apropriada mesmo de todos esses benefícios, né, que traz. Eu acho que é uma maneira de encantar, de despertar o desejo de compra, e daí sim, você vai saber, bom, todos os homens de 40 a 45 moradores de São Paulo que são fumantes, de determinada profissão são fumantes. Então, você pode fazer daí um direcionado para o benefício da tosse, por exemplo. Então, ir explorando com o tempo esses subnichos, mas hoje eu acho que se apropriar, porque daí vocês vão sentir, e daí uma das coisas, vocês por terem esse contato pessoal com o cliente, né? Perguntar, o que no final da experiência, o que mais te encantou? Eu vi que vocês incentivam muito o depoimento. Então, o que está lá que aparece recorrentemente? Qual é a palavra que mais aparece? Essa palavra que mais aparece é a mesma que você vai usar na sua promessa. Porque é o que está encantando o seu cliente. Você não escolheu isso. Então. Hã? Encanta o cliente, é o melhor vendedor que tem. Mas só É, pelo mas tem feedback. que ter menos objetivo que isso, entende? É exatamente isso. Então, entender que o hobby está trazendo ali naquela visita, que deixa o cara tão encantado, que faz ele querer voltar, que faz ele se sentir anfitriado e tal. Então, você pode dizer assim, um local de acolhimento. Então, dependendo do que você está escolhendo lá, são as palavras que vocês vão usar para reforçar essa comunicação. E daí, pelo menos é a metodologia, né, que eu ensino no método Sustente, que eu uso também, é de escutar o cliente. Porque às vezes a nossa cabeça acha que ele está comprando, sei lá, saia pela cor e é pela corte. E você não tem como concluir isso sem perguntar, entende? Então, ter esse olhar de perceber quais são as palavras mais usadas, o que mais encanta, é uma coisa que boto muita fé. Gente, vocês querem deixar uma palavrinha final, um recado final? Eu queria agradecer a participação no podcast. A gente acha que é bem importante o movimento de econegócios, né? E não só é importante, como é uma tendência para quem quer empreender, para se levar em consideração, porque meio que está passando essa fase de coisas artificiais,
claro que tem essa questão de tecnologias, as big techs, mas para o pequeno empreendedor, já que o negócio é um caminho bom. Então, a gente quer que esse podcast sirva para outros jovens, principalmente, ter essa iniciativa de ter econegócio. Porque é isso que vai acabar tendo impacto assim na sociedade positivo, né? E eu boto fé aqui no bolso também, né? Porque hoje, e assim, hoje, quando eu trouxe no começo do podcast, por exemplo, os dados, que é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, a gente ainda está mensurando muito o mercado online. Então, eles comparam as compras do que está acontecendo de produtos sustentáveis em relação a produtos normais, brechós. Agora, o mundo sustentável, ele é muito mais offline. É Eu verdade. nunca fiz um pedido de iFood na vida, nem de Amazon, nem de nada, né? Porque como eu vou trabalhar em logística, eu sei bem que é a distribuição do um a um. Então, se a gente já tem esses dados no online, significa que o negócio está explodindo. E quem está hoje entrando e apostando vai colher lá na frente. Vai ter saído antes, vai ter começado antes, né? E é por isso que, né, estou aqui nesse movimento Empreende Verde. Fiquei bem feliz de vocês terem tido atenção no podcast, de terem pedido para participar, no sentido de ver isso realmente como uma ferramenta de apresentação, né? Então, vou fazer a nossa finalização, dizendo que essa live vai ser convertida em áudio, vai ficar disponível para que vocês assistam via Spotify. Basta buscar por podcast Empreende Verde ou buscar o link no Instagram, no perfil podcast Empreende Verde. E se você tem um negócio sustentável e ainda não consegue vender o tanto que gostaria, eu te convido a entender o que você precisa fazer para despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Para isso, você tem que entrar no meu perfil do Instagram, perfil Empreende Verde, clicar no link da bio e assistir o aulão bem completo e gratuito, onde eu ensino os 10 passos para você despertar o desejo de compra pelo seu produto sustentável. E se você tiver muito sem grana, pode gravar a tela do seu celular para poder aplicar sozinho e assistir quantas vezes você quiser. Afinal, a minha missão aqui é tornar o ecossistema de negócios sustentáveis mais fortes para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e duradoura, que eu chamo de mundo de Aloha. Obrigada, gurizes! Quero ver vocês comigo também no mundo de Aloha. Assistam também o aulão. Se tiverem dúvida, me chama no direct. É feito para pensar, né? E assim, como eu venho há muitos anos vendo negócios sustentáveis, no começo eu não ensinava business. Eu era lá do lixo zero, e daí veio Revoada, veio Insectachus, foram meus primeiros clientes, porque eu era da logística reversa, pedi. Hã? Amigo da Itiana e da Cá? Isso, a Revoada não é da Cá, né? É da Adri e da Iti. É, da Itiana e da Cá. É que a Karina, ela não é da Revoada, ela é da Ela tem terapias, coisas assim, né? Isso, da UMI. É outra iniciativa que a Iti tem junto. Então, e daí quando essas pessoas vieram, que eu comecei a ser consultora, mas eu ainda ensinava só lixo zero. Foi na pandemia que eu vi como a galera tem ideias brilhantes, mas vive no mundo de morangos, né? Sem criar um arco narrativo que desperte o desejo de compra, que esteja focado em vendas. Então, e como eu venho do comércio exterior e tenho essa bagagem muito forte de alguém que estava num tanque de tubarões, eu trouxe esse olhar, né, e quero poder agregar para vocês. Então, façam esse exercício, volta comigo se precisar, que eu quero ver todo mundo crescendo. Ah, muito obrigado. Uma Obrigada, boa Cris. Até a próxima.